Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formulação hamiltoniana da mecânica, tá certo, gente? É uma introdução à temática e ela é uma formulação alternativa da mecânica, assim como, por exemplo, a mecânica lagrangiana. Vamos lá. Tem aqui um breve sumário. Vamos falar aqui sobre a transformada de Legendre, introduzir as equações canônicas de movimento e fazer alguns exemplos, tá? Vamos lá. Também provar alguns teoremas. Bom, em primeiro lugar, o que é a transformada de Legendre? Trata-se de um procedimento para mudar as variáveis independentes de uma função e transformá-la em outra. Por exemplo, a gente vai fazer uma transformada de Legendre para mudar a função lagrangiana, transformá-la numa função que depende de outras variáveis, tá? Então a gente vai transformar essa função numa outra. Então, o nosso objetivo é transformar a lagrangiana em uma função que dependa das coordenadas e dos momenta. Tá? Então, a gente vai criar uma nova função que depende das coordenadas e dos momenta. A gente vai levar em consideração que o momento generalizado é a derivada da lagrangiana em relação às coordenadas, desculpa, às velocidades generalizadas. Então, a função hamiltoniana, ela é a transformada de Legendre da função lagrangiana. Tá certo? A gente vai provar isso aqui agora, tá certo? Não vai bem provar, a gente vai definir isso aqui agora, tá? Por meio de um procedimento matemático. Então, ela é obtida por meio de uma transformada de Legendre sobre a lagrangiana, tá certo? Vamos lá. Comecemos aqui, ó. A nossa função lagrangiana é uma função das coordenadas, das j coordenadas generalizadas, dos j das j velocidades generalizadas e possivelmente do tempo. Tá certo, gente? Então, nós vamos calcular a variação total da Lagrangiana, certo? Então, dl, a gente vai fazer variar a Lagrangiana com respeito às coordenadas generalizadas. Então, QJ vezes dQJ. Lembrando, gente, as coordenadas generalizadas, vamos supor que a gente tenha N. Então tem a Q1, a Q2, a Q3, a Q4, a Q, tanto até a Qn, tá certo? E aí, né, a gente soma essas contribuições aqui. Então vai ser del del Q1, dQ1, mas del del Q2, dQ2. E o mesmo nós vamos fazer com as velocidades generalizadas. Então a gente vai fazer a Lagrangiana variar em relação aqui à velocidade generalizada, certo? E, né, impor uma variação na velocidade generalizada. E façamos o mesmo com o tempo, né, gente? E aí dt, dt, né? Aqui não, dt, pronto. Certo? Então, como nós queremos sumir com a velocidade generalizada, aniquilar a dependência das velocidades generalizadas e considerar a dependência do momento generalizado, façamos o seguinte, tá? Isso aqui é PJ, né? Isso aqui é PJ, tá? Então, nós vamos mudar aqui e escrever os TJ aqui, certo? E aí, aplicamos
aplicamos o diferencial do produto, que é igual à derivada do produto, só que um diferencial. Então, ó, D da soma de J de PJ, desculpa, PJ, QJ ponto, será, desculpa, como o diferencial é uma operação linear, então a gente pode tirar essa soma de dentro. Então, isso aqui vai ficar a soma J de D de PJ, PJ ponto. Tá certo? Primeiro passo. E aí nós podemos aplicar, né, aqui o fato de que o diferencial é uma operação de uma operação linear. Então, vou colocar aqui, ó, assim, tal qual a derivada, né? Ah, eita, o diabo fez, não entendi. Ah, tá, saiu do. Tá? dpj mais. Eu vou botar no 40, né? Pronto. E agora o outro termo é pj d q j ponto, né? Pronto. Certo? Aí, se você quiser jogar a soma para dentro, você pode, mas não vai ser preciso. Né? Então, reorganizando, você sabe que essa expressão é verdadeira e que ó, a soma de PJ DQJ ponto, que é esse segundo termo, vai ser DPJ D de PJ QJ ponto menos QJ ponto DPJ. Certo? Então, eu vou pegar isso aqui e escrever menos aqui dentro desse somatório. Beleza? E aí, né, nós temos que esse termo aqui em cima, ele pode ser substituído por esse. Então, substituindo o termo soma de PJ DQJ ponto pelo que acabamos de calcular, obteremos aqui, ó. Beleza? Agora, meus prezados, o que que vamos ter aqui? Nós vamos ter um termo que depende só do momento. Vamos reorganizemos a expressão para identificar a nova função. Certo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar isso aqui menos o DL e vou jogar tudo para o outro lado, né? Então, ó, vou pegar esse termo bem aqui, jogar positivo para cá. Então, ó, esse aqui vai ficar lá do outro lado. Tá? Esse aqui vai ficar positivo. Tá? Esse primeiro termo aqui, ó, del L, del QJ, ele vai ficar negativo. O DL vai ficar negativo. E esse del L, del T negativo.
Tá certo, gente? Então a gente só fez reorganizar, ó. Daqui de cima, a gente jogou o DL para o lado direito, com sinal negativo. Nós jogamos menos QJ ponto DPJ com sinal positivo. Del L del QJ, DQJ com sinal negativo. E del L del TDT com sinal negativo. Veja, gente. Eu vou marcar em vermelho aqui as dependências dessa função soma. Tá? Ah, peraí. Fiz besteira aqui, ó. Esse DL não está dentro dessa soma. Ele está fora dela. Tá? O DL está fora da soma. Eu só coloquei aqui erroneamente. Tá certo? Então, olha, depende de. Essa função desse lado direito depende de PJ, de QJ e do tempo. E como é que eu sei isso? Por essas variações aqui, né, nas coordenadas, nas variáveis independentes. Tá certo? Então, definimos a função hamiltoniana por isso aqui, ó. H vai ser PJ, PJ ponto. Aí eu vou jogar o PJ ponto para frente. Aí vocês vão me perguntar já já, né? Professor, mas como você disse que depende só de PJ e ele não depende do PJ ponto, tá? É simples, porque quando a gente for introduzir na Lagrangiana, PJ e QJ ponto vão estar relacionados. E a gente sempre vai introduzir na Hamiltoniana os PJ no lugar dos QJ ponto, tá certo? Isso vai ficar claro para vocês no exemplo. Então, ó, esse lado aqui eu já vou reescrever dessa maneira, tá? Voltando aqui, ó. O diferencial é uma operação linear. Então, a diferencial da soma é a soma dos diferenciais. Então, eu posso jogar essa soma para dentro e escrever isso como a diferencial total da soma em J de QJ ponto PJ. Caraca, lixo. PJ menos L. Tá? É por isso que eu já defino a Hamiltoniana aí. Tá certo, gente? Então, essa aqui, ó, é a função Hamiltoniana. E isso aqui é o diferencial dela. Tá? Assim, o diferencial da função Hamiltoniana, que agora sim depende de QJ, PJ e T, tá certo? É dado por DH, é a soma das derivadas de H em relação a QJ, dQJ, mais aqui vou trocar a derivada de QJ para PJ, dPJ, mais del H del T dt. Tá certo? Então, gente, tá aqui, ó. Essa é a diferencial da Hamiltoniana e essa é a função Hamiltoniana. Porque a Hamiltoniana depende de Q, P e T, então as nossas variações são computadas, você considerando como H varia com respeito a Q e multiplica por um incremento em Q, e faz isso para P e para T, independentemente, porque a gente está tratando aí de variáveis independentes. Tá certo? Então, tá aqui, né? A Hamiltoniana foi definida, ela é uma transformada de Legendre, ela surge desse procedimento aí de transformação das funções em funções que operam em um outro domínio, nesse caso, não opera mais no domínio
do momento, da velocidade mais do momento. E aí a gente pode se perguntar, quais as equações são satisfeitas pela função hamiltoniana? Elas são de segunda ou de primeira ordem. Para isso, vamos diferenciar ambos os lados da transformada de Legendre, tá certo? E a gente já estava com isso aqui quase resolvido, ó. Vamos comparar isso aqui. Isso aqui é o próprio diferencial da hamiltoniana, basta você ver bem aqui, ó, que é o diferencial da hamiltoniana, e você compara com isso aqui, ó. Veja, eu vou só trocar aqui. Beleza, gente? Para que você veja com mais calma, ó. Ah, isso aqui, ó. Tá, vamos lá. Ainda, pela equação de Euler-Lagrange, a gente sabe que derivada parcial de L com respeito a QJ é igual a ddt do momento generalizado. Ou seja, é o próprio PJ ponto. Agora sim, nós podemos comparar. Comparemos. Então, isso aqui vai ficar PJ ponto. Vou colocar aqui para dentro. Não, vou botar para fora. PJ ponto, certo? Agora pintar de preto. Beleza? DQJ ponto, DQJ, desculpa, QJ ponto DPJ e menos WDT. Agora eu vou pintar e vou igualar essas relações aqui, porque elas são linearmente independentes uma da outra. Uma não pode ser escrita como função da outra. Logo, né, podemos, certo? Relacionar aqui. Então, gente, assim resta dizer que del QJ, del H del QJ é menos PJ ponto, tá? Que del H del PJ é o próprio QJ ponto, e que menos del L del T é igual a del H del T. Tá certo, gente? Então, mostramos aqui as chamadas equações canônicas de movimento, ou equações de Hamilton, tá? As equações satisfeitas pela função hamiltoniana são essas aqui, ó. Então, a del H del Q é menos PK ponto, del H del PK é QK ponto, del H del T é igual a menos del L del T. São equações chamadas equações canônicas de movimento, equações de Hamilton. Seu conteúdo é equivalente ao das formulações newtoniano e lagrangiano. Bom, em primeiro lugar, as equações canônicas de movimento, elas apresentam simetria entre coordenada e momento. Você vê que elas têm o mesmo formato aqui. A deriva a hamiltoniana em relação a uma coordenada, você tem a derivada do momento generalizado. Se deriva em relação ao momento, você tem a derivada da coordenada generalizada em relação ao tempo, tá certo? É muito útil, tá? Essa formação é muito útil para provar teoremas de conservação, tá? Tem uma coisa interessante que para sistemas conservativos a hamiltoniana é igual a energia total, e a gente sempre vai ter duas equações de primeira ordem na formulação hamiltoniana. Então, na lagrangiana, na formulação lagrangiana, a gente tinha S coordenadas generalizadas, ou J coordenadas generalizadas, a gente tinha J graus de liberdade, tá? E a gente tinha J equações de movimento. Agora a gente vai ter duas vezes isso.
só que equações de primeira ordem. Tá? Você não vai conseguir achar um resultado diferente da formulação lagrangiana, tá, gente? Em geral, é mais fácil você achar quantidades conservadas quando as coordenadas são cíclicas, elas não aparecem, não dependem da coordenada em questão, tá? Então, por exemplo, em movimentos que têm simetria polar, por exemplo, ou melhor, axial, a lagrangiana não vai depender, por exemplo, do ângulo φ, que é o ângulo azimutal das coordenadas esféricas. E com isso, você tem uma quantidade associada, tá, a essa coordenada que está conservada, que é o momento relacionado a ela. Então tem muita essa vantagem da gente obter muito rapidamente constantes de movimento ou quantidades conservadas. Tá? Então é o que a gente chama de coordenada cíclica. Se uma das coordenadas não aparece na hamiltoniana, o momento conjugado a ela se conserva. No caso supracitado, QK é dita coordenada cíclica. Para coordenadas cíclicas, o problema se resume a uma integração. Tá certo? Vamos para alguns exemplos. Hamiltoniana do oscilador harmônico é obtida por meio de uma transformada de Legendre sobre a lagrangiana. Vamos lá, eita porra, no sono do cacete. Bora lá. Exemplo 1, oscilador harmônico. Bom, a lagrangiana do oscilador harmônico unidimensional é meio de mx ponto ao quadrado menos kx quadrado sobre 2, tá? Beleza, gente? Aí, vamos fazer o quê? Né? Hamiltoniana. Como só temos uma coordenada, então vai ficar h de x, px. Não vai depender do tempo isso aqui explicitamente, só implicitamente. Então, isso aqui vai ficar x ponto. O professor Massiniano falou que ia assumir, calma, jovem, menos a lagrangiana. Então, menos meio de mx ponto quadrado. É que o jovem de hoje só quer saber de uma coisa: me salvar cigarro no rolê. Aqui, ó. Vamos lá. Momento generalizado. Quem é o momento generalizado? Não é del L del X ponto? Então, Px é del L del X ponto. Beleza? Bom, lá em cima, olhando a sua lagrangiana, só a energia cinética depende de x ponto ao quadrado. Quando você derivar essa função, vai cair o 2 de cima do expoente do x quadrado e vai morrer com o 2 lá embaixo, então vai ficar mx ponto. Beleza, gente? Logo aí que a gente conclui que x ponto, nossa, ficar no sono, px dividido por n, tá bom? Assim, vou substituir tudo que tiver x ponto pelo momento generalizado, papai. Beleza? Olha lá. Então, vamos pegar essa expressão aqui e mexer nela. Isso aqui vai ficar px ao quadrado. Aqui vai ficar px ao quadrado dividido por 2m, por causa do 2 aqui embaixo, e m quadrado vai cortar com m, m em cima vai cortar com m quadrado embaixo. Então, tá certo? Mais meio de kx quadrado. Bom, então isso aqui vai ficar, ó, px ao quadrado dividido por 2m, porque o menos meio é meio, mais kx quadrado sobre 2. Beleza? Achamos, então, a nossa hamiltoniana, beleza? Que depende de x e de px. Como você pode ver, né? Cessar.
mon ami? Achamos. Aí você quer encontrar as equações de movimento. Ó. Vamos fazer de cabeça, né? Del H, del X vai cair 2 e vai ficar kx. Como essa equação tem um sinal de menos na frente, vai ficar aqui, ó. E o que é isso, gente? Derivada do momento é igual à força, que é menos a força elástica. Então, isso aqui é a força elástica. A primeira retoma a ação da força elástica. A segunda relaciona o momento e a velocidade. Então, ó, você deriva em relação del H, del Px, vai ser o QX ponto. Então, vai ser o seu X ponto. X ponto vai ser P sobre M. Porque esse 2 vai cair, vai cortar com esse 2, vai ficar Px sobre M. Então, x ponto é px sobre m. E como essa hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, del h delta é igual a zero. A segunda relaciona momento e velocidade, e a terceira indica que o sistema é conservativo. Bom, pêndulo simples, tá certo? Vamos pegar a lagrangiana do pêndulo simples. Então, L faz o L de lagrangiana, meu filho. M, vamos começar lá do zero aqui, ó. Mais y ponto quadrado. Menos mgy. Se você não lembra do esquema do pêndulo simples, basicamente, eu não sei se eu vou conseguir desenhar para você, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem aqui, pêndulo simples. Vamos sequestrar uma imagem. Nossa, está lento, hein? Acho que vai ser mais rápido desenhar, né? Mano, que coisa demorada. Vou até encerrar esse WhatsApp aqui. Vamos lá, vamos desenhar. Aqui, ó. Tá. Bem aqui, ó, gente. Esse pêndulo, ele está a uma distância x aqui do, do sistema de referência, tá? E uma distância y aqui, é nessa altura. Vamos considerar aqui que a altura zero seja a altura do solo, tá? Então a gente vai considerar que aqui é o ponto zero, tá? Ou melhor, em relação ao teto, né? Era isso, a gente coloca em relação ao teto, desculpa. Aqui nessa posição ele vai estar uma MGH, né? Aí, melhor, né? Na verdade, isso aqui é MGH, não, isso aqui é MGL. Aqui é MGL cosseno θ. Então, essa distância bem aqui, ó, tá? Em relação ao sistema de. E está aqui embaixo, né? Em relação ao sistema de referência, é MGL 1 menos cosseno θ. Então, esse Y bem aqui é MGL 1 menos cosseno θ. O Y, ele vai ser, tá? Aqui, né? Desculpa, isso aqui vai ser H, é melhor falar assim, né? É a altura em relação ao zero do potencial, tá? Y, você pode medir aqui, ó, essa altura que ele está em relação ao teto,
ela vai ser L cosseno θ, se o ângulo for esse aqui, né? Então, L cosseno θ. Aí, quando você, né, for fazer aqui em coordenadas polares, x vai ser L seno θ, beleza? A gente vai fazer o x ponto também, o y vai ser L cosseno θ. O H, tá, gente? Vamos traçar uma reta aqui, ó, pra você não ficar com dúvida. Tá aqui, a altura em relação ao zero do potencial. Então, ó, essa altura daqui até aqui, tá? Essa altura aqui é MGL, que é o comprimento do pêndulo, porque esse pêndulo vai descer aqui, ó, ele vai ficar esticado aqui na posição de equilíbrio. Então, isso aqui, ó, é MGL. Isso aqui é MGL, minta, essa distância até o verde aqui, ó, do θ até o verde, é L cosseno θ, que é esse Y. Essa distância aqui vai ser MGL todo menos esse MG, desculpa, vai ser L essa distância toda menos L cosseno θ. Então H vai ser, é que eu estou aqui já com a energia potencial na cabeça, me desculpa. L menos L cosseno θ. Quando você for calcular o x ponto, vai ser menos L cosseno θ, θ ponto, né? Então eu vou botar aqui. Tá ponto. E aqui, L seno θ e θ ponto. Beleza, gente? Aí, quando você elevar ao quadrado, você vai ficar com L quadrado, θ ponto ao quadrado, porque você vai somar essas duas coisas aqui, aqui na Lagrangiana. Então, introduzindo os, as variáveis na Lagrangiana. Veja, a gente já tem um vínculo aí sendo substituído, né? Um vínculo sendo reduzido aqui. Então, aqui vai ficar ml quadrado, θ ponto quadrado, L com menos cosseno θ, beleza? Então é isso. A gente tem uma coordenada generalizada que é o comprimento do pêndulo. Tem dois vínculos aí, né, se você quiser ver. Primeiro, ele está restrito ao plano XY, e segundo, o comprimento do pêndulo vincula as variáveis x e y, aqui, né, a serem fixas. Quer dizer, a serem fixas não, a ter a soma dos seus quadrados fixos, tá? Que vai dar justamente o teorema de Pitágoras aí. Beleza? Então, como temos uma coordenada generalizada, hamiltoniana. Então, ó, H é menos θ ponto θ menos a Lagrangiana. Beleza? Sim. Vou trocar o sinal aqui porque é menos a Lagrangiana. Então, essa Lagrangiana tem um termo negativo, ela vai ficar com o termo positivo. Beleza, gente? Ah, professor! Não, por favor, professor, não. Já expliquei isso no exemplo anterior. Vamos fazer de novo aqui, né? Para eliminar o θ ponto. Beleza? Então,
Beleza? Então, ó, quando você derivar a sua lagrangiana com respeito a θ ponto, esse termo depende de θ, então ele não vai interferir em nada. Vai ficar só ml ao quadrado θ ponto. Beleza? O que nos leva agora a poder isolar o θ ponto como função do momento generalizado. Agora é só substituir na sua Lagrange, na sua Hamiltoniana. Aqui, ó. Logo, aí vamos mexer aqui. Então, isso aqui vai ficar π ao quadrado. M aqui vai ficar m quadrado L na quarta. E aqui π ao quadrado. Beleza? Aí, ó, corta isso aqui com isso. Então, aqui vai ficar m L ao quadrado, beleza? Tirando um do outro, vamos ficar com o meio aqui. Então, H vai ser isso aqui, né? Que é a nossa Hamiltoniana, né? Justamente isso aqui, ó. Quando você for derivar em relação a θ, que vai te dar a derivada do seu momento generalizado, na verdade, o negativo dele, você vai derivar isso aqui, vai ficar Pθ vai sumir, mgl vai sumir, vai ficar menos mgl cosseno θ. Menos com menos da derivada do cosseno, que vai ser menos seno, vai ficar mgl seno θ. Com o mesmo da equação, com o menos da equação, fica menos mgl seno θ. Isso aqui é o torque, tá, gente? É o torque gravitacional produzido sobre o pêndulo. Θ ponto é Pθ dividido por ml quadrado. Basta você fazer isso aqui, ó. Θ ponto vai ser del H del Pθ. Então, deriva isso aqui, vai cair, ó. Pθ dividido por m, L ao quadrado. Faltou ml quadrado aqui, tá? Vai diminuir um pouquinho aqui. É barbado aqui, né? Tá? Então, tá certo? E del H del T dá zero. Então, a primeira retornação do torque gravitacional sobre o pêndulo, a segunda relaciona o momento angular e velocidade angular, e a terceira indica o sistema conservativo. Pêndulo simples, tá? Agora são duas coordenadas generalizadas, isso que é interessante, ó. Vamos lá. Pêndulo simples não, desculpa. Lançamento oblíquo, olha que eu tô com a cabeça. Tá? Quem é a lagrangiana do pêndulo do lançamento oblíquo? Meio de m x ponto ao quadrado, que em geral o pessoal costuma ficar em dúvida, o que que eu faço quando tem mais de uma coordenada generalizada? Como é que é aquele negócio lá? Enfim, eu vou mostrar agora para vocês. Y ponto ao quadrado menos mgy. Então aqui nós temos energia potencial gravitacional, o pessoal vai dizer a componente x da energia cinética, mas a energia cinética não é vetor, né? Mas aí a contribuição para a energia cinética associada aí à componente v, a componente x da velocidade, e a parcela da energia cinética, que a energia cinética é um escalar, então a gente soma, a gente não tem componente, tá certo? Vinculada aí à componente y da velocidade. Mas, na verdade, a energia cinética é a soma dessas duas partes aí,
Tá? Não dá para dividir a energia cinética, digamos assim. Tá certo, gente? A gente faz isso por conveniência. Aí o que que a gente vai fazer, né? Duas coordenadas generalizadas. Olha como vai ficar a nossa Hamiltoniana. A Hamiltoniana não é a soma dos Q ponto PJ? Pois é, a gente vai fazer isso mesmo. Então, ó, x, y, px, py. Então, aqui vai ficar x ponto px mais y ponto py menos a lagrangiana. Aí, meu amigo, é fácil. Assim, introduzindo a lagrangiana, então aqui vai ficar, ó, menos, menos e mais, tá? Aí o que que acontece, gente? Ah, professor, não. Não, tá? Usando o momento generalizado, então, ó, Px é igual a derivada de L com respeito a x ponto. Tá certo? E o PY, mesma coisa, só que com Y no ponto aqui. Então, meus amigos, o que que nós temos aqui? Que o Px é o próprio momento linear, componente x do momento linear. Eu vou dizer, por que que você está falando componente x do momento linear? Ele é um vetor, caramba. Ele é um vetor, ele não é um escalar. Então a gente pode falar nos componentes dele, tá certo? Então, ó, mesma coisa aqui, ó. Égua. Agora eu que viajei, né? Botei a componente x da massa. Tá vendo só? Vocês confundem a minha cabeça. Então, ó. Ô, caramba. Não tá errado, né? Mas não tá bem adequado aqui. É x ponto e m y ponto. Pronto, meu irmão. Aí, ó. Então, só substituir x ponto por px sobre m, y ponto por py sobre m. Substituindo as velocidades pelos momentos, vamos ficar px ao quadrado sobre 2m. Por quê, gente? Porque aqui vai ficar também px quadrado sobre 2m. Então eu vou tirar um do outro. E py ao quadrado sobre 2m mais mgy. Então pronto, gente. Achamos a nossa Hamiltoniana. Certo? Que é a px quadrado sobre 2m mais py quadrado sobre 2m, que é a energia cinética, formada por esses dois termos, mais mgy, tá? Que é a energia potencial gravitacional. Quando você fizer del H, del X, você vai ver que essa derivada é zero. Por quê? Porque não existe a força sendo aplicada ao longo da direção X. Portanto, o momento associado a essa coordenada se conserva. Então, Px ponto é igual a zero. Significa que Px é constante. Por quê? Porque se você deriva alguma coisa e isso dá zero, significa que essa coisa é constante. Tá certo? Py ponto vai ser a del H del Y. Então, quando você derivar isso aqui com respeito a isso, vai sobrar mg. Só que tem um sinal na expressão, que é esse menos aqui. Tá certo? X ponto, você vai derivar isso aqui com respeito, a Hamiltoniana com respeito a px, então vai ficar px sobre m, e y ponto vai ficar del h, del py, vai ficar py sobre m, caiu 2, mata com esse 2 aqui, py sobre m, e del h del t igual a zero. Veja, as duas primeiras equações depois da Hamiltoniana retornam, respectivamente, a ausência de forças exercidas ao longo do eixo x
e a força gravitacional ao longo do eixo Y. As duas... Só um segundo. Pronto. Então, as duas outras relacionam os momentos às velocidades, e a terceira indica que o sistema é conservativo. Bom, tem três teoremas de conservação que são importantes. Tem o teorema de Liouville e o teorema do Virial, que são alguns teoremas que eu vou demonstrar para vocês aqui, tá? E eles são muito, digamos assim, eu não vou dizer que é fácil, né? Mas eles são bem mais factíveis usando a formulação Lagrangiana-Hamiltoniana, tá bom? Então vamos lá. Existe um chamado teorema de Noether, tá? Que ele associa uma simetria a uma lei de conservação. Aplicando esse teorema, nós podemos entender que quando há uma translação temporal e existe uma simetria nessa translação temporal, ou seja, se o tempo se desloca para frente, se desloca para trás, tá? Se existe uma simetria em relação a isso, a gente pode inferir que a energia se conserva. Se o momento linear, né, desculpa, se há uma simetria frente à translação espacial, agora a gente muda o objeto daqui para lá, volta ele, a gente pode considerar que existe uma conservação do momento linear. E se o momento angular, né, que está em jogo, se existe uma conservação aí frente à rotação, então, tá, se existe uma simetria frente à rotação, então o momento angular vai ser conservado. Vamos tentar provar essas coisas aqui, tá? De uma maneira mais simples possível, tá certo? Vamos começar pela energia. Considerando a seguinte condição: o tempo é homogêneo para um sistema fechado e conservativo. Logo, a lagrangiana não depende do tempo. O que significa isso? Que a vizinhança engloba todo o universo, tá? Se isso for verdade, então vamos fazer aqui dHdt, tá certo? Isso aqui vai ser a soma de vamos ver aqui o que é dHdt igual a zero, né? Então, primeiras coordenadas, e aqui vai ficar dq, k, dt, né? Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o momento. Mas partiu. Não, HDLT. Atos falhos diretos. Gente, usando as equações de Hamilton, o que teremos? Que del H del QK é menos PK ponto. E aqui vai ficar QK ponto. Beleza? Aqui vai ficar QK ponto. Tá bom? E aqui vai ficar PK ponto. Beleza? Tá certo? E aqui mais del H del T. Bom,
Isso aqui nitidamente é zero. Isso aqui vai ficar del H del T. E se o sistema é conservativo, então não há como haver qualquer troca, desculpa, conservativo não, fechado, qualquer troca com a vizinhança. Logo, isso aqui é zero. Tá bom? Então, dHdt é igual a zero. Tá certo? Implica que H, que é a energia total para esse caso, vai ser constante. Beleza, gente? É possível provar, tá, que nessas condições o H é igual à energia total. Mas eu não vou fazer isso, tá? Não é difícil. Você consegue provar. Você consegue ver também dos exemplos que isso é uma coisa factível, que para todo sistema aqui seja conservativo, o H é a própria energia total do sistema. Porque o termo Q ponto, a soma de Q ponto PK é a própria, duas vezes a energia cinética. Tá? Então, o tempo é homogêneo para um sistema fechado e conservativo, logo o seu Lagrangiano não depende do tempo. A energia conservada frente a uma translação temporal no sistema fechado, que é o teorema de Nether aplicado à conservação da energia, e a energia mecânica é igual à energia a hamiltoniana para um sistema conservativo. Bom, aqui, quando eu dei essa aula presencialmente, eu fiz a dedução pelo. Como é que fala? Pela. Como é que diz? Pela Lagrangiana. Eu vou fazer agora pela Hamiltoniana, tá? Então, a condição que a gente vai considerar aqui é que exista uma translação, tá? Então, o espaço é homogêneo. Logo, a Hamiltoniana de um sistema livre de um campo de forças é independente da posição, certo? Então, H é igual à soma de P J ao quadrado dividido por 2m. Tá certo, gente? Bom, como esse sistema não depende não depende da posição, então qualquer derivada da Hamiltoniana em relação a quaisquer, a quaisquer a coordenadas generalizadas resultará em Q dot PJ igual a zero. Então significa aqui, tá? Significa aqui que PJ será constante, tá? Aqui você poderia se restringir às coordenadas cartesianas e deixar aí a parte da rotação separada, se você quiser provar. Mas isso aqui já é o suficiente, inclusive, para provar a conservação do momento angular, tá, gente? Desde que, claro, você consiga escrever, né, a Hamilton de uma forma geral. Por isso que eu deixei separado aqui.
Então, olha o que acontece aqui, gente. Vamos lá. Vamos considerar uma rotação infinitesimal. Eu vou fazer até do jeito que está aqui colocado, tá? Serve para você fazer a mesma coisa com a Lagrangiana para o caso anterior, mas eu vou fazer aqui só para rotação. Então vamos considerar uma rotação infinitesimal. Ela tem uma. Isso aqui não é um R ponto, tá, gente? Isso aqui é um R. Ela é um produto do ângulo, produto vetorial, tá? É, do ângulo por um raio vetor, tá? Então isso aqui vai dar um comprimento linear. Vamos fazer uma variação infinitesimal aqui na Lagrangiana, e ela resulta nisso aqui, tá? Então, eu ajeitei aqui, né? O ds, tá? É um deslocamento infinitesimal, tá? Linear ao longo de um eixo. Dθ é o ângulo subtendido por esse setor circular, e R é um raio que liga a origem do sistema de coordenadas até a posição onde a gente está determinando isso. Tá certo, gente? Então, isso aqui é uma variação infinitesimal. Guardem essa informação. Eu vou escrever a minha Lagrangiana não mais em coordenadas generalizadas, mas em coordenadas cartesianas. Tá certo? Então, isso aqui vai ser, né, uma variação infinitesimal da minha Lagrangiana. Se o meu espaço é isotrópico, é igual para todas as direções, ele vai ser a variação da Lagrangiana com respeito às coordenadas, vezes o diferencial das coordenadas, mais o diferencial das velocidades com respeito às velocidades. Isso aqui tudo tem de ser zero, porque essa alteração da Lagrangiana ela não pode, ela não deve ocorrer justamente porque a gente tem uma simetria, né, no espaço, então o nosso sistema não vai ser modificado por causa disso. Então, disso a gente infere que o momento angular se conserva frente às rotações. Mas como é que a gente infere isso? Tá? Vamos pegar aqui o nosso Lagrangiana. É a soma em K de del L del xk dxk mais isso com xk ponto. Deus! Aqui, ó. E isso aqui tem que ser zero porque, né, também não tem variação temporal aí em jogo. Tá certo? Então, olha o que acontece aqui. Se eu for usar aqui, né, as definições, isso aqui vai ser o px ponto e isso aqui vai ser o px. Então, isso aqui vai ser o px ponto, desculpa, pk ponto, eita, pk ponto, e isso aqui vai ser o pk, tá certo? Gente, por quê? Porque isso aqui é da equação de Euler-Lagrange. Isso aqui é a força generalizada, é igual a derivada do momento generalizado. Tá certo? Gente, nós podemos escrever isso aqui como um produto escalar, então, ó. Isso aqui vai ser P1 ponto dx1, P2 ponto dx2, Px ponto dx3. Lembra, isso é coordenada cartesiana. Então, isso aqui vai ser escrito assim, ó. Dote vetorial de P escalar D, aqui é. E o outro lado vai ser P dr ponto.
Beleza? O que que a gente faz com isso? Vamos escrever agora o nosso... Isso aqui vamos escrever como DS, que é o nosso que a gente trouxe ali em cima, né? Tá certo? Que é a nossa variação linear aqui, tá? Vamos guardar o DR para outro canto. Então, gente, isso aqui vai ser, tá? Como uma variação em termos de ângulos. A gente vai escrever isso aqui como é dθ vetorial R, né? Que o deslocamento angular ele existe, né, gente? Vetorial, infinitesimal. R. E aqui vai ser dθ, tá? Times. Oh, caramba. Então, beleza? Então é isso. Vamos agora usar, tá, o produto escala triplo. A gente resolve isso aqui na primeira aula de eletromagnetismo do curso, tá? Mas basicamente a gente pode jogar para cá e empurrar para dentro, joga e empurra para dentro em ordem cíclica. Então a gente vai ficar com R vetorial P ponto, escala d θ, e R ponto escala P, escala d θ, tá bom? Na verdade, não é o produto escalar triplo, não, produto misto. Produto vetorial triplo, desculpa, produto misto. Nem tem produto escalar triplo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Ó, aqui, ó. R vem para cá e o P entra. E o dθ ocupa essa vaga. O dθ ocupa a vaga do R, o R entra, o P ponto entra. A gente faz a mesma coisa aqui, ó. Pronto, gente. Então, podemos verificar aí o produto vetorial, desculpa, a derivada temporal do produto vetorial. Então, isso aqui vai ficar de R vezes P, que é o momento angular. Beleza, gente? Isso aqui é igual a zero. Isso implica em dizer que ou o deslocamento infinitesimal experimentado na rotação é zero, o que seria trivial, ou que a derivada temporal do momento angular é zero, o que implica na sua invariância, que é a conclusão que a gente vai ficar, que o momento angular é conservado, tá? Frente a uma rotação, tá bom? Frente à invariância, ah, frente à simetria por rotações. Então, se um campo de forças possui uma simetria, Lagrange do sistema invariante frente às rotações, o teorema de Noether aplicado ao momento angular nos mostra que esse momento angular é conservado.
Vamos lá, gente. O teorema de Liouville, eu não vou provar para vocês. É um teorema da mecânica estatística, tá? Mas ele surge aqui no contexto da mecânica hamiltoniana. Mas o que que diz esse teorema de Liouville? Ele diz que o volume a densidade de pontos do espaço de fase é conservada. Então, para um sistema de S graus de liberdade, a gente constrói um sistema de 2S dimensional para descrever o estado mecânico do sistema, denominado espaço de fase. A teoria hamiltoniana associa momento à coordenada e é conveniente para analisar essa questão. E aí, né, nesse sentido, determinar o estado de um sistema mecânico equivale a determinar a sua trajetória, ou seja, saber onde ele está, que é a posição, e para onde ele se dirige com determinada taxa de variação de posição, ou seja, para onde ele está indo, que é o momento, tá? Aqui, claro, assim, é a velocidade, né? Mas o momento ele está vinculado à velocidade por mais uma característica inercial que é a massa, tá certo? Então, você pode aí computar, tá, o número de configurações possíveis do espaço de fase como sendo ρ, que é a densidade de pontos do espaço de fase, tá certo? Vezes o volume desse espaço de fase. Aí você pode computar o influxo de partículas nesse espaço de fase, mas não são partículas, tá? Computando aqui usando as velocidades generalizadas e a variação dos momentos generalizados, tá? Então, um elemento de volume no espaço de fase, ele é um elemento de hipervolume que envolve aqui duas P dimensões, que são, desculpa, duas S dimensões, que tem o Q e o P. Então, tem Q1, P1, Q2, P2, até o QS, DPS. Então, são dois S dimensões. Então, a gente computa o fluxo de pontos através de uma seção do espaço e a gente conclui, no final das contas, que a densidade de pontos no espaço de fase é sempre constante, o que é muito importante para a mecânica estatística, mas está um pouco fora do escopo aqui. O teorema do virial, a gente define um escalar chamado virial, que é o S, tá bom? E aí a gente considera que ele parece, né, um momento angular, né? A gente pode calcular a derivada temporal dele e calcular a média desse virial, tá certo? Considerar também uma aplicação aí para sistemas periódicos, em que depois de um período o virial se iguala, e para essa condição de sistemas periódicos, tá, a gente verifica aqui, tá, uma conservação do virial, e aí o teorema do virial ele se iguala aí se iguala não, ele se parece a um teorema do trabalho e energia cinética. Então, o teorema do virial nos mostra que a energia cinética média está associada ao trabalho realizado sobre o sistema. Ele é uma espécie de teorema do trabalho e energia cinética estatístico, tá bom? Bom, em suma, a hamiltoniana é uma transformada de Legendre, da lagrangiana. A hamiltoniana está relacionada à posição ao momento, enquanto a lagrangiana está associada à posição à velocidade. A formulação hamiltoniana é equivalente à newtoniana e à lagrangiana, e essas teorias permitem demonstrar facilmente teoremas como os da conservação da energia, da conservação do momento linear angular, de Liouville, da conservação dos pontos do espaço de fase, tá? E do virial de Clausius. As referências são as mesmas, livro de Thornton e Merrill, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? Livro do Barcelos Neto e o livro do Simon. Se quiser usar outros também, você pode. Isso aqui é um esquema para facilitar a sua compreensão dessas obras quando você for ler, estudar e resolver os problemas. Então, um forte abraço para todos, tudo de bom.